Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de dezembro de 2018. Bolsonaro defende Damares após ministra dizer que viu Jesus ao lado da goiabeira. O presidente eleito Jair Bolsonaro usou seu Twitter pessoal para defender a sua futura ministra dos Direitos Humanos, da Família e do Direito da Mulher, Damares Alves. O capitão reformado chamou de vergonhosa a atitude de setores da grande mídia que, segundo ele, debocham de um relato de Damares dizendo que viu Jesus Cristo ao lado de um pé de goiaba. É surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo, que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável, escreveu Jair Bolsonaro em seu Twitter. Nos últimos dias, um vídeo em que Damares conta que esteve próxima de cometer um suicídio viralizou na internet. Nele, a futura ministra conta que subiu em um pé de goiaba com um veneno na intenção de tomar o líquido para se matar. Nesse momento, segundo ela, Jesus Cristo apareceu ao lado da árvore e trouxe uma mensagem que a fez mudar de ideia e ter uma vida melhor. Além de advogada, a futura ministra dos Direitos Humanos também é pastora evangélica e, por isso, são muito comuns vídeos seus falando a fiéis durante culto no Espírito Santo. Religiosa, ela já afirmou que a igreja vai mudar o rumo da nação e trazer um futuro de paz para o Brasil. A escolhida por Bolsonaro trabalhou como assessora do senador Magno Malta, aliado histórico do presidente eleito e que chegou a ser cotado para assumir algum ministério. Com o apoio da bancada evangélica do Congresso, Bolsonaro escolheu Damares Alves como ministra usando o discurso de que ela é capacitada e já provou que sabe lutar pelos direitos da mulher. Ela também será responsável pelo controle da FUNAI, que no próximo governo deixará o Ministério da Justiça e migrará para o Ministério de Direitos Humanos, comandado pela advogada Djalma Argolo. Em seu livro Encontro com Jesus narra seu encontro com o espírito chamado Mnêmio Túlio e que utilizou a sua psicofonia. A comunicação se desenvolveu na forma de uma história, baseada no episódio do centurião de Cafarnaum. A primavera derramava miríades de flores por toda a Galileia, numa policromia esfuziante. A brisa, que brincava alegremente com as folhas das árvores, carregava em seu bojo, como se fora uma nave translúcida, a alegre algaravia dos pássaros. O sol estreitava a natureza num cálido abraço de ouro eterizado. Mulheres e crianças, tocadas pela magia da estação, passeavam sua beleza por toda parte, em ruidosa manifestação de alegria, adicionando um toque de graça ao festival de beleza natural que se realizava. Nossa casa, localizada nos arredores de Cafarnaum, apresentava a única nota distoante naquele conjunto harmonioso. Uma deprimente nuvem de tristeza sufocava as tentativas que as flores do nosso jardim e as árvores do nosso pomar faziam para nos sintonizar com a felicidade reinante por toda parte. Há alguns dias, o nosso querido servo Telêmio jazia prostrado no leito, vítima de misterioso mal que o consumia lentamente. Meu pai já fizera vir, para examiná-lo, os médicos, de alguma notoriedade, que viviam nas cercanias do lago de Genezaré. Por último, graças à intervenção de alguns políticos de sua amizade, o médico particular do procurador Pôncio Pilatos viajara os quase 843 estádios de Jerusalém à nossa cidade, para tentar diagnosticar e curar a doença que ameaçava a vida do amado servidor.
O mal, entretanto, resistia às torturantes sessões de sangrias e às mais estranhas e nauseabundas poções. Desesperançados, aguardávamos apenas o momento fatal. Meu pai não se afastava um só instante da cabeceira do doente. Soldado, acostumado à rígida disciplina das legiões e à crueza dos campos de batalha, erra agora surpreendido, em inúmeras oportunidades, a soluçar qual criança ante a perspectiva da separação definitiva de seu querido escravo. Telêmio era o anjo bom de nossa casa. Seu pensamento providencial abarcava os mínimos problemas da administração doméstica. Todos lhe devíamos muito, em vários aspectos. Minha educação se processava sob a supervisão de sua pedagogia inteligente e bondosa. Guiado por ele, perlustrava os caminhos históricos da minha raça, participando das aventuras itálicas de Enéas e sofrendo a angústia mortal de Rhea Silvia. Era companheiro de Rômulo e Remo, vivendo sob os cuidados amorosos de Aquelarência. Defrontava-me com os sabinos, submetia os etruscos, punha em debandada ao Socir. Dirigido pelo seu vasto saber, convivia com Múcio Cévole e participava da epopeia dos Gracos. Batia-me com os cartagineses Amílcar e Aníbal. Sofria humilhação de ver Roma invadida pelos bárbaros gauleses de Breno, mas redimia-me com Júlio César em campanhas memoráveis. Graças à sua ilustração invulgar, entendi as verdades profundas que se escondem sob véus alegóricos em nossa religião. Desenvolvi um profundo respeito pela força bondosa e sábia que reside por trás dos fenômenos naturais. Mas, sempre que tentei uma analogia que me fizesse compreender essa invisível providência, a ação de Telêmio em nosso lar sempre me parecia mais apropriada. Valendo-me de sua sabedoria, penetrei as terras gregas. Hesíodo, Homero, Tales, Solon, Licurgo, Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles passaram a ser realidades em minha mente. Com espírito de aventura, lutei no cerco de Troia. Fui Aquiles, Ajax e Heitor, Menelau e Príamo, e me via como Paris raptando Helena. Eu tinha, então, 12 anos, meu pai, também, polarizava-me a atenção com suas aventuras guerreiras. Aliás, era sempre com sua face que eu imaginava os grandes heróis do passado. Todavia, o evento que mais me agradava ouvi-lo contar, era o de seu encontro com Telêmio. Estávamos em plena guerra civil, dizia ele. Assassinado o grande César, seus matadores tentaram empolgar o poder, no que foram impedidos pela pronta ação de Marco Antônio. Após inúmeras peripécias, Antônio e Otávio, esse último filho adotivo do divino Júlio, dividiram o império. Tal situação, entretanto, não podia perdurar. Havia inúmeros interesses em jogo. Eclodiu a luta. Eu acabava de envergar a toga viril. Sedento de glórias, agreguei-me ao exército do herdeiro do grande general. Em Actium travou-se a batalha final. Após algum tempo de luta renhida e cruel, a esquadra de Otávio era vencedora. Passava eu, então, em tarefa de liquidar os últimos focos de resistência, numa trirreme abordada, quando vi um dos nossos soldados tentando matar um jovem escravo que, desarmado, defendia-se a custo. Senti uma imediata e profunda simpatia por ele e ordenei ao soldado que parasse. Enlouquecido, contudo, pela tensão do combate, atacou-me, inesperadamente, ferindo-me gravemente no ombro. Empenhamo-nos num corpo a corpo mortal, durante algum tempo.
Por fim, com uma estocada feliz, atravessei-lhe o tórax com o gládio, matando-o. Já era tempo, a perda abundante de sangue minara minhas forças e tombei desmaiado. Dias depois acordei, enfraquecido ainda, e lá estava Telêmio. Transportara-me até um abrigo em terra e cuidara de mim com desvelo. Desde então nunca mais nos separamos. Um fato acontecido mais tarde transformou a estima de meu pai pelo seu escravo em verdadeira veneração. Sonhou certa feita, quando o servia nas fronteiras germânicas, que, em tempos antigos, antes da fundação de Roma, vivera nas margens do Nilo e Telêmio fora seu pai. Para um adepto dos mistérios como ele, o sonho era uma revelação divina e, desde então, dedicou ao servo um profundo amor filial. Quero ressaltar que Telêmio permanecia escravo por sua própria vontade. Em várias oportunidades meu pai lhe dera liberdade, mas ele sempre recusava sob o mesmo argumento. Uma pitonisa em Pérgamo, consultada por seus pais, previra-lhes a morte, bem como a de minha irmã, para breve. Olhando-me fixamente, de uma forma que nunca poderei esquecer, disse que eu sobreviveria, mas na condição de escravo. Prosseguindo, afirmou que essa seria a maneira pela qual eu resgataria os graves erros cometidos numa existência anterior, quando fora um cruel mercador de escravos entre os bárbaros da Média. Todavia, finalizara a mensageira dos deuses, o meu sofrimento seria aliviado por causa de um sincero arrependimento, enquanto amargava, no Hades, o resultado dos crimes cometidos e dos esforços continuados na busca da virtude, de que dera provas em vidas posteriores. Como suas predições se realizaram integralmente, dizia, recusando o documento que o libertava, quero viver o meu destino até o fim, para retornar ao reino das sombras definitivamente liberado das culpas do ontem, de consciência em paz. A manhã transcorria sem maiores novidades, quando um grupo de judeus eminentes da cidade foi visitar meu pai, para manifestar-lhe apreço e solidariedade. Normalmente, os seguidores de Moisés não confraternizam com estrangeiros, em particular romanos. Meu pai, contudo, era uma exceção, pois lhes frequentava cerimônias na qualidade de simpatizante, mostrando um profundo respeito pelas suas tradições. Contribuía sempre com generosidade para suas cerimônias, bem como fazia larga distribuição de esmolas para os necessitados da região, o que é altamente louvável, segundo seus escritos sagrados. Mas, o que mais o tornava credor do respeito e consideração dos habitantes do lugar, era o fato de haver mandado erguer, às suas próprias custas, a bela sinagoga da cidade, motivo de orgulho deles. Enquanto conversavam sobre a misteriosa doença de nosso servo, alguém perguntou a meu pai se já havia solicitado a ajuda do Nazareno, o qual estava a realizar prodígios ali mesmo, em Cafarnaum, e por toda a Galiléia. Meu pai afirmou que ouvira algumas referências, mas não lhes dera importância, julgando-se tratar de mais um dentre os muitos charlatães que existiam, prontos a iraquear a boa-fé dos incautos. Armou-se de pronto uma discussão entre os visitantes. Alguns diziam que o homem era um louco, outros que era um perigoso subversivo que vivia cercado de uma súcia formada por degenerados e mendigos, insuflando a revolta e o inconformismo.
Havia os que discordavam dessas colocações, dizendo que não se conseguira provar nada disso, apesar do empenho do saduceu Eliúde Bar Josias e seus amigos, que lhe moviam uma campanha sistemática e sem tréguas. Quanto aos seus poderes, afirmavam que, segundo se dizia e o próprio confirmava, ressuscitar a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Para confutar o fato, alguém lembrou que não eram raros os casos de pessoas dadas como mortas que voltaram à vida e, provavelmente, acontecera o mesmo, no caso. Buscando acabar a controvérsia, que se azedava rapidamente, meu pai propôs que buscasse aquele homem, solicitando-lhe a cura de Telêmio. Não se perderia nada com a providência, pois a situação era sem esperanças mesmo. Era uma oportunidade de desmascará-lo, provando-lhe a impostura, e ele poderia tomar as medidas cabíveis, com autoridade de centurião. Todos aqueceram alegremente, saindo em comissão para buscá-lo. Toda aquela discussão excitara minha curiosidade sobre o personagem, objeto de tanto desacordo. Resolvi, pois, acompanhá-los. Na praça da cidade o encontramos, rodeado de grande multidão. Com dificuldade, conseguimos chegar junto dele. Ao lhe fitar o rosto, o amei de pronto. De seu porte altivo irradiava-se uma autoridade serena e irretorquível. Seus cabelos longos, de cor castanho clara, derramavam-se em ondas sobre os ombros, balouçando suavemente quando mexia a cabeça de um lado para o outro, respondendo perguntas ou explicando alguma coisa. A barba, da mesma tonalidade dos cabelos, terminava em duas pontas sob o mento. A pele, amorenada pelo sol causticante daquela região, deixava entrever o azul das veias que passavam sob ela. Sua voz máscula, ao mesmo tempo suave, transmitia uma sensação de imensa alegria a quem o escutava. Os olhos, todavia, ressaltavam em sua imponente figura castanhos, eram, ao mesmo tempo, lúcidos e profundos. A maneira direta e desassombrada com que olhava nos olhos de quem dele se aproximava, levava-se a acreditar que podia ler a alma de qualquer criatura, não se lhe podendo ocultar qualquer segredo. Quando falava, sua voz era clara e bem modulada, e sua retórica durante os discursos utilizava vocábulos simples e imagens do cotidiano, sem qualquer afetação. Enfim, o seu ser emanava uma aura de simpatia e tranquilidade impossível de descrever. Os componentes do grupo, que haviam chegado junto a ele, confiantes e eufóricos ante a perspectiva de desmoralizá-lo, estavam agora desconcertados e perplexos. E, quando finalmente conseguiram chegar perto dele, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Sem delonga, Jesus o seguiu. Perto de nossa casa, alguns servos de meu pai nos alcançaram, trazendo a seguinte mensagem para ele: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de vir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também estou sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e a um digo vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. O episódio causou-me tanta surpresa, quanto ao grupo que viera buscar o mestre.
Ele próprio, mostrando grande admiração, voltou-se para a multidão que o seguia, dizendo: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E, dirigindo-se aos enviados de meu pai, disse-lhes que poderiam retornar, pois a cura pedida já ocorrera. Em seguida, retirou-se em direção à margem do lago. Ansioso, corri para casa, encontrando Telêmio, sentado na cama, numa surpreendente recuperação, e meu pai de joelhos, chorando convulsivamente, a louvar o nome do Nazareno. Quando tudo serenou, havendo os visitantes se retirado, naturalmente estarrecidos e desapontados, meu pai contou-me que, enquanto esperava, lhe aparecera o espírito de um jovem de grande beleza, envolto em aura luminosa, o qual lhe falou sobre o homem que haviam ido buscar. Ele é o príncipe da paz, afirmara o mensageiro dos céus. Nele se cumprem as esperanças dos aflitos e infortunados da terra. Doravante começa uma nova era quando, como prefigurava o profeta, o lobo conviverá tranquilamente com o cordeiro. O egoísmo se terá lugar à abnegação, o ódio ao amor, o crime à fraternidade, o vício à virtude. Um valor novo desponta no horizonte espiritual dos povos, ao seu influxo divino, para dignificar a existência humana. Caridade. Graças à sua inspiração sublime, os homens aprenderão a sair da concha estreita dos seus pequenos interesses, para o vale iluminado e rico da dedicação absoluta ao bem-estar dos seus irmãos. Em verdade, isto é, segundo ele, um pálido resumo do muito que lhe foi dito pelo nobre ser espiritual. Tão grande impacto lhe causara a revelação, que não se julgara digno de receber em nossa casa aquele que, segundo o celeste enviado, era a luz do mundo e a esperança dos homens. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.